Olá, alterados! Eu sou o Luiz. Eu sou a Liane. E eu sou o Renan. E hoje vocês vão conhecer a área íntima da nossa casa aqui em Florianópolis. Vem com a gente! Então aqui eu estou subindo a escada para chegar na área íntima dessa casa incrível aqui no Campeche, em Florianópolis. Se você não assistiu o vídeo lá da área social, volta ao vídeo de uma semana atrás que eu tenho certeza que vocês vão amar. O vídeo está incrível. E hoje eu vou apresentar aqui esse espaço para vocês, começando pela circulação, essa circulação íntima. A gente vai pintar toda essa área na cor juta dourada, acetinada da Souvenir. É como se fosse um terracota, um laranja, uma cor muito bonita. Aqui a gente terá vários pendentes em cima da escada para ser um espaço realmente convidativo, bonito, que vai apresentar esses ambientes que também estarão incríveis. Basicamente aqui a gente tem 3 portas de acesso. A gente tem o escritório do nosso cliente, o escritório da nossa cliente e aqui a suíte do casal. Eu vou convidar vocês para entrarem comigo agora no escritório do nosso cliente / também quarto de hóspedes, porque os 2 escritórios vão ter a possibilidade de receber hóspedes. Aqui a gente tem uma tela em branco, porque ainda está tudo branquinho, a obra vai começar em breve. E olha que interessante que eu vou começar mostrando para vocês. A gente tem uma semi-suíte que a gente fala, né? A gente tem essa porta que dá acesso aqui ao lavatório, mas a gente também tem uma outra porta que sai lá do escritório da nossa cliente, que também dá acesso a esse lavatório. Já a parte da bacia sanitária e a parte do chuveiro é privativo, mas também compartilhado entre os 2 ambientes, tá? Então a gente pode falar que a gente tem 2 suítes. Então aqui eu vou começar mostrando para vocês que a gente vai pintar tudo numa textura que chama colar das conchas. A cor é colar das conchas, texturizado, uma cor muito bonita que vai no teto também. Mais uma vez falando para vocês sobre por que a gente não pintar os tetos na cor das paredes, né? Quando você tem um ambiente bem iluminado, com uma luz natural muito boa, vale super a pena você investir na cor do teto ser igual a das paredes, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai texturizar tudo e vai ficar muito bonito. Logo aqui na entrada, a gente vai ter prateleira no MDF Jequitibá e embaixo a gente vai colocar disposto aqui o violão do nosso cliente. E desse lado aqui, por se tratar de um quarto que também, de um ambiente que também vai servir de quarto de hóspedes em algumas situações, a gente colocou um armário de piso ao teto, inclusive trazendo a forma orgânica aqui para cima também. Aqui a gente tem esse arredondado no armário. Esse armário também vai ser no MDF Jequitibá da Arauco. Eu não falei para vocês, mas toda essa área íntima aqui da casa vai ser no piso tauari, madeira mesmo tauari, que é uma madeira que eu particularmente amo muito. Nesse cantinho a gente vai ter a cama e essa cama ela está encostada numa cabeceira. Não seria muito confortável se essa cama encostasse direto na parede, porque a parede é muito gelada. Então é importante, uma dica que eu dou para vocês é que em caso de ter a cama encostada num cantinho assim, ter uma cabeceira de tecido. A cabeceira de tecido aqui vai ser muito linda, muito confortável e normalmente a gente leva elas até mais ou menos 1,20 m de altura. Isso é um padrãozinho que a gente segue, mas aí fica a seu critério de quanto você quer colocar. A gente ilumina essa cabeceira, uma luz indireta bem gostosa, aquela luzinha introspectiva que você vai deitar até pegar no sono, depois você consegue desligar porque a gente coloca os interruptores de muito fácil acesso para quem vai deitar nessa cama. Em cima da cama, atrás dela, a gente tem os nichos. Esses nichos, eles têm o papel da famosa mesinha de cabeceira. Como a gente não tem a mesinha de cabeceira aqui,
a gente tem esses nichos que eles são decorativos e também servem de apoio. Você pode colocar um livro, pode colocar um adorno, uma decoração, dá para colocar um copo, um café, um chá, o que tiver aí no seu dia a dia você consegue apoiar. E é muito importante iluminar também esse nicho para valorizar o espaço. Ele é um nicho que ele vai ser funcional, mas também decorativo. Aqui em cima da cabeceira, como eu falei para vocês, a gente tem um LED para trazer a luz que eu falei introspectiva e a gente faz uma parte de textura com alguns quadrinhos. Olha que interessante ter esses quadrinhos para trazer essa decoração para o ambiente. Fica muito bonito. No alto, a gente segue com armários aéreos, também no MDF Jequitibá. E aqui nesse ponto a gente tem um nicho, que é um nicho muito maior, com uma prateleira também em cima, bem iluminado, com um aquário. Imagina você aí estar num quarto, dormindo, hóspedes de uma casa ou trabalhando em algum lugar e apreciando um aquário. É muito terapêutico ter um aquário, você ficar observando os peixes, o movimento deles. Então tem alguns clientes que amam e o nosso pedido a gente fez questão de colocar nesse ponto aqui. E olha só, a mesa de trabalho sai desse móvel, vem nessa posição, o que faz com que o nosso cliente vá apreciar essa vista aqui do Campeche e não só apreciar, como funcionalidade, essa janela traz muita luz aqui para essa mesa, o que facilita o dia a dia, né, o trabalho, a rotina, enfim, desse espaço. Essa mesa tem só um pé nessa ponta, porque do outro lado ela está apoiada no armário. A gente tem aqui uma cadeira extremamente confortável. É importante você investir numa cadeira boa. Quando a gente fala de um ambiente que você vai ficar muito tempo sentado, tem que ser ergonômica, então tem que pensar nisso. A gente vai colocar aqui toda uma cortina que vai ser iluminada por uma fita de LED no alto, que vai sair do cortineiro. A gente fala que normalmente a gente deixa aí 15 centímetros de cortineiro quando for uma cortina de tecido. E se você for colocar duas cortinas, às vezes você coloca um rolo na frente e um tecido por trás, em média 20 a 25 centímetros, tá? Se for uma cortina rolo com transpasse, que é uma na frente da outra, a gente deixa 25 centímetros, porque o transpasse do rolo mais uma cortina de tecido 25 centímetros. Se for só o rolo transpasse, aí em média de 12 a 15. Deu para entender ou ficou confuso? Não sei se eu vou falar de novo então, para vocês não ficarem confusos aí, tá? A gente tem algumas profundidades, alguns tamanhos de cortineiros. Se você for colocar só uma cortina rolo, uma do lado da outra, com as frestas entre elas, em média 12 centímetros é mais do que suficiente. Se você for fazer um transpasse de rolos para não entrar luz, 15 centímetros tá ok. Se você for colocar um transpasse entre rolos e além disso uma outra cortina atrás de tecido, em média 25 centímetros. Acho que expliquei melhor agora, né? E aí a gente tem uma cortina valorizando o espaço, trazendo o aconchego, porque a cortina de tecido tem essa função do aconchego do ambiente. Aqui vai ter uma TV, o ar-condicionado vai estar ali no alto. Aqui, como eu expliquei, a porta que dá acesso, a gente vai manter essa porta e pintar ela, que dá acesso aqui a essa semi-suíte. Vamos ter um tapete extremamente confortável, num tom de cinza aqui nesse ambiente também, uma iluminação gostosa no alto. Aqui a gente vai colocar um quadro e o interessante é sempre pontuar para vocês que todo ambiente de quarto, aqui no caso, né, falando de quarto e também de escritório, mas todo ambiente de quarto tem que ter um espelho grande que você consiga se enxergar inteiro. E aí aqui a gente colocou um orgânico que combina com as formas orgânicas que a gente está usando na casa como um todo. Aqui nesse espaço, como eu expliquei para vocês, que a gente compartilha o banheiro,
é só onde vai ficar o lavatório. A gente vai usar o piso Borghini Viola da Portobello 1,20 por 1,20, que é o mesmo piso que entra ali na área mais isolada, na área privativa, e sobe também nas paredes, tá? Que ali está a bacia sanitária e está o box. Aqui a gente segue só com o piso, com um rodapé mais alto, e a gente vai pintar todo esse espaço num tom de verde maravilhoso, que é o colar das conchas acetinado da Suvinil. A bancada aqui vai ser na cor Silver Grey, no quartzo, tá? Um quartzo bem bonito, com essa curva de sobrepor da Concré nesse tom de azul. A gente tem um espelho orgânico em cima e olha só que interessante que a marcenaria segue no mesmo tom. Então a ideia é que a gente tivesse aqui uma grande caixa verde convidativa e a gente entrasse aqui para o espaço seguindo o mesmo piso. A bacia sanitária vai continuar no mesmo lugar, a gente não vai mexer, vamos trocar o modelo dela, o revestimento, como eu já falei para vocês, e aqui essa área do box vai ter um box de piso ao teto, porque a gente tem a janela aqui dentro, um chuveiro de parede, aqui a gente vai fazer um nicho para shampoo, bem iluminado. Para vocês entenderem um pouquinho de padrões de nicho, a gente normalmente gosta de deixar eles a 90 centímetros de altura, começando a 90 centímetros de altura, já acabado no revestimento, significa que quando você for quebrar, você vai quebrar ele com menos, 87, de altura, por aí, para você ter o tanto que você vai revestir ele. Então 90 acabado e a gente conta mais ou menos uns 30 aí para cima acabado também. Isso depende muito do tanto de coisas da altura das coisas que vocês vão colocar aí. Se for aqueles shampoos enormes, você vai precisar realmente fazer ele um pouquinho mais alto. Mas essa média é muito importante para vocês seguirem aí no projeto de vocês. Aqui a gente já vem para o escritório da nossa cliente / dormitório de hóspedes também. A cor que a gente está usando, essa cor maravilhosa que vocês estão vendo aí, é a cor Terra Brasilis. Aqui o teto a gente fez ele clarinho, mas se você for usar, você pode pintar o teto também. Eu confesso que eu vou tentar convencer nossos clientes a pintarem o teto na mesma cor, essa cor é incrível. E aí a gente começa falando um pouquinho mais sobre a parte do quarto de hóspedes, que é onde a gente vai colocar a cama nesse canto. A gente começa falando sobre também a cabeceira em L, que vai acontecer nesse pedaço aqui. Essa cabeceira está um pouquinho mais baixa, em média 1 metro de altura. É uma cabeceira cinza, um tecido cinza. Normalmente eu uso um linho, mas você pode usar uma lona, você pode usar aí o tecido que mais combinar com o seu ambiente. Se vocês repararem, a cabeceira ela está em gomos mais largos, em média 25 ou 30 centímetros de distanciamento, de tamanho desses gomos. E aí aqui a gente já tem a mesinha de cabeceira em forma de mesinhas soltas, não tem aquela gaveta embaixo. Então a gente tem 2 alturas de mesinhas redondas aqui, que são super charmosas e deixam o ambiente lindo. Em cima a gente colocou um quadro e aqui nesse canto, em cima da cama, a gente tem um armário aéreo. Mas olha só que interessante, parte desse armário está aberto como se fosse uma cristaleira, tá? Obviamente não é uma cristaleira, mas você consegue enxergar dentro porque é um translúcido, é um vidro translúcido para que nossos clientes consigam colocar coisas dentro. Então a gente tem um armário mais aberto e no alto a gente tem um armário totalmente fechado. O MDF usado aqui nesse ambiente também é o Jequitibá da Arauco, para a gente ter essa conversa entre os ambientes, e a gente ilumina bastante, não só o nicho por dentro, esse nicho fechado, como também uma iluminação para baixo, para quem estiver nessa cama poder usar e ter uma luz no dia a dia. Tá? Então uma cama extremamente confortável, uma cabeceira vindo em L, passando por trás e pela lateral dela também. A gente vai colocar um tapete aqui nesse espaço. O tapete ele pode ser orgânico, ele pode ser retangular, pode ser quadrado, a forma que você achar que cabe aí no seu ambiente.
No caso aqui, a gente vai ter um piso quente, que é o Tauari, como eu já falei para vocês, né, que toda essa área íntima a gente está usando esse piso. Aqui a gente segue com todo esse armário na mesma cor, a gente desce aqui um pedaço, né, até o teto, que vai ser uma portinha que vai abrir só em cima da bancada. E aí nesse pedaço a gente tem a bancada de trabalho da nossa cliente. Uma bancada extremamente confortável, com uma vista bonita, com uma iluminação natural incrível, mas ainda assim a gente colocou um pendente por cima para que quando tiver mais à noite, finalzinho do dia, nossa cliente quiser trabalhar, ela também tem uma iluminação confortável. No meio do espaço nós colocamos também 2 pendentes. Aqui a gente vai ter uma cadeira de trabalho muito bonita, bem imponente, como no outro escritório. E do lado, nesse cantinho, um móvel solto, um gaveteiro, para que nossa cliente consiga guardar aí coisas do uso do dia a dia do trabalho, né? Às vezes uma caneta, um lápis, papéis, livros, coisas que não necessariamente precisam ficar aparentes aqui. É interessante pontuar para vocês que quando a gente está falando de escritório, a gente necessariamente tem que colocar pontos de tomadas aí sobrando, que eu digo, né? Para você conseguir ligar computador, ou se você for usar um computador, que eu digo se for um desktop, né? A tomada tem que ser mais baixa. Mas se for um laptop, deixar uma tomada mais alta para ficar mais fácil o acesso. Tomada para carregar o celular, às vezes quer colocar uma luz bem em cima do seu trabalho, aqueles abajures que ficam em cima da mesa, também precisa de tomada, então é muito importante pensar nisso pro dia a dia. Nesse caso aqui, a gente está usando 2 cortinas nessa janela, que é uma cortina de madeira por trás e uma cortina de tecido na frente. Nesse caso, a gente vai considerar o cortineiro em média aí com 22 centímetros, 25, para poder ficar confortável essas 2 cortinas. Aqui a gente segue pintando toda a parede na mesma cor, inclusive a porta. A diferença, como vocês estão cansados de saber aí, mas eu faço questão de falar, é que são tintas diferentes. A gente pinta a parede com a tinta premium para a parede e a porta a gente pinta com esmalte à base de água na mesma cor. A diferença também é que o esmalte ele é acetinado, ele vai ter um leve brilho e a parede já é fosca. Mas quando você olhar num contexto geral, as cores são idênticas e fica muito bonito. Ah, Renan, por que você pinta a porta e o rodapé na mesma cor da parede? Porque eu acho que quando você pinta o rodapé, você amplia o pé direito. Não há necessidade de você ter o rodapé destacado em cor diferente. Então o pé direito parece mais alto, fica mais imponente, fica mais clean também. E a mesma coisa a porta, né? Eu não gosto de destacar a porta com branco, com uma cor diferente. Eu gosto que ela fique camuflada no espaço com o restante das paredes. Aqui a gente vai ter o ar-condicionado, a gente também pinta o ar-condicionado ou envelopa na mesma cor da parede. E aqui a porta que dá acesso à semi-suíte. Chegamos aqui na suíte do casal, que modéstia à parte, tá incrível essa suíte. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo e eu vou começar a mostrar para vocês agora. Aqui é onde vai estar o closet, então logo depois da porta de entrada já vai acontecer o closet. Ele vai ser um closet em L. Essa porta do banheiro ela não estará mais aqui nessa posição. A gente vai fechar aqui e abrir ela aqui, bem de frente, para a gente conseguir ter um pouco mais de closet. Esse closet ele vai ser feito no MDF Jequitibá, que é da Arauco. E olha só que lindo na imagem que vocês estão conseguindo enxergar aí, que ele vai ser inteiro numa palhinha fechada. Claro que a gente faz a estrutura de MDF e a palhinha no meio. Vai ficar bem bonito, um closet como a gente imaginou aqui para esse espaço. A madeira do piso também vai ser a Tauari. E como eu enfatizo para vocês, logo na entrada a gente vai ter um espelho enorme para se enxergar de corpo inteiro.
principalmente falando aqui de um espaço de closet, você vai colocar a roupa, vai precisar se ver, e a gente vai colocar uma luz indireta nesse espelho. Então um espelho que vai ficar lindo e vai trazer ainda mais aconchego e beleza aqui para o espaço como um todo. Aí a gente vem aqui para a área onde vai acontecer o quarto mesmo, com a cama. Nesse ponto aqui, nessa parede, a gente vai ter um rackzinho baixinho no MDF frappé, e aí a gente tem um intervalo no meio e no alto um armário aéreo. Esse aéreo ainda não encosta no teto e olha que incrível que ficou. A gente otimiza colocando muito espaço, né? Colocando muitas portas para usar em cima. A TV tá na frente dele. A gente colocou uma luz de LED embaixo e também uma luz de LED em cima, porque isso no quarto fica incrível. Às vezes à noite você quer ver uma TV e aí essa luz traz realmente um aconchego para o ambiente. Eu sempre indico para vocês que vocês nunca coloquem aqueles embutidos de teto bem na frente da TV, porque você vai trazer um reflexo que não é muito legal. Então nesse caso aqui, como a gente está colocando luz indireta, vai ficar incrível. Nesse canto aqui, a gente tem essa janela em L, com uma vista super bacana, uma iluminação natural incrível aqui dentro, e a gente vai fazer uma cortina inteira em L, num tecido cinza, e esse tecido cinza, ele vai conversar bastante. É engraçado eu falar esse conversar, mas é um conversar de combinar, viu, gente? Ele vai... Claro, né? Vocês não estão imaginando que é um conversar realmente bater papo, né, Renato? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, esse tecido cinza vai combinar com esse tecido da cabeceira da cama. E olhem o espetáculo que é essa cama. Ela é uma cama inteira em tecido. A gente tem tecido nas laterais, né? A gente tem esses tablados que a gente fala nas laterais, na frente, e atrás uma cabeceira um pouco mais baixinha e valoriza muito a parede que vai ter toda em MDF Jequitibá. A gente vai deixar um grande painel liso e de cada lado da cama a gente vai colocar um pendente. Você pode colocar abajures também, se quiser, dos dois lados, ou pode brincar com a assimetria, colocar abajur de um lado e pendente no outro. Ou ainda colocar arandelas de parede, se vocês gostarem aí, tá? Nesse caso aqui serão dois pendentes em cima das mesinhas de cabeceira. As mesinhas são iguais e tem gavetinhas para otimizar o espaço aqui do ambiente. A gente colocou um tapete mais claro embaixo de tudo para deixar o quarto ainda mais aconchegante. E aqui é onde a gente vai ter o ar-condicionado e a porta que dá acesso ao banheiro. Chegamos ao último ambiente do tour de hoje, que é o banheiro do casal. Vai ficar lindo, a gente vai revestir todas as paredes e o piso no porcelanato Pietra Lombarda Viva Avorio. Guardem bem esse nome, porque ele é maravilhoso. Aqui no caso a gente vai usar 1,20 por 1,20 e ele é da Porto Belo. Vai ficar bem clean, porque a gente não vai fazer misturas de acabamentos. Em alguns banheiros a gente até coloca às vezes o box, um revestimento diferente. E aí nesse caso vai ser tudo igual e ele é muito lindo. A bancada a gente vai fazer num quartzo branco, vamos esculpir a pia no mesmo quartzo. E se vocês repararem na imagem, a gente não tem saia na frente dessa bancada, o que significa que a gente vai usar só a espessura do quartzo de 2 centímetros, que fica bem clean. A gente não vai colocar o frontão, porque a gente já tem o revestimento. E vamos usar o gabinete embaixo no MDF Jequitibá, que é o mesmo que a gente está usando em toda a área íntima aqui da casa. Em cima, a gente vai fazer um armário com o espelho na frente, mas um detalhe incrível é que a gente fez um nichozinho de ponta a ponta embaixo para colocar vários itens de decoração.
Aqui na bancada a gente vai ter um misturador, então a gente não vai usar o monocomando. Para você que não sabe a diferença, o monocomando é quando a própria torneira, o próprio item torneira, você já consegue colocar na água quente ou água fria. O misturador, você tem a torneira e você tem os dois misturadores de um lado e de outro. Deu para entender ou ficou confuso? Acho que deu para entender, né? Quando é misturador, a gente tem os misturadores. Quando é monocomando, a gente só tem a alavanquinha que você consegue colocar água quente e fria. E aqui a gente vai ter misturadores. A bacia sanitária fica no mesmo lugar. E aqui na região do box, a gente vai colocar um box de piso ao teto bem imponente. Toda a parte aqui dos metais e também do alumínio do box serão cromados. Eu acho legal falar isso para vocês, que o alumínio do box é interessante que ele fique na mesma cor dos metais, tá bom? E por último, a gente vai ter um nicho bem iluminado aqui nesse espaço, que é para conseguir armazenar o máximo de coisas possíveis, e o nicho acaba sendo também uma parte decorativa do banheiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, diretamente aqui de Florianópolis. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curta o vídeo. Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Ative o sininho e, é claro, o mais importante pra gente, se inscreva no nosso canal. Toda quinta-feira tem um vídeo novo para você e a gente se vê na semana que vem.